Queria falar com você sobre um tema que pode ser resumido na palavra preconceito, ou então pré-julgamento, que nos dias de hoje eu acho que chegou num limite do absurdo, Alguém vai poder dizer, não, mas isso é uma verdade de todos os tempos. Há 10 anos você poderia dizer, nos dias de hoje chegou no nível do absurdo, mas está chegando no nível mais absurdo ainda. E eu vou explicar por que eu estou querendo dizer isso. No final de semana, dia 4, foi aniversário do meu filho mais novo, o Marcelo. O Marcelo fez 23 anos. Eu tenho 3 filhos, a Marina, que tem 28, o André, que tem 26 e que faz 27 agora no dia 14, e o André, que fez 23 anos no sábado. E aí, churrasco em casa, amigos todos lá dele, conversa animada, gente jovem, feliz, cada um com seus desafios profissionais, rindo muito. E lá pelas tantas surgiu o assunto do jogador Rodrigo Garro do Corinthians. Rodrigo Garro do Corinthians estava dirigindo no interior da Argentina, na cidade natal dele, a 600 quilômetros de Buenos Aires, e ele se envolve num acidente de trânsito. Ele está dirigindo uma caminhonete Dodge Ram, que é gigante, é um monstro. Quem nunca viu, veja, é um monstro. E lá pelas tantas, do outro lado, um motoqueiro, uma pequena moto, morre. Bom, começou uma discussão sobre o que vai acontecer com o Rodrigo Garro, se não vai acontecer nada, vai acontecer, é tudo igual, basta ser jogador de futebol, não acontece nada, basta ser acidente de trânsito, não acontece nada, tal. Eu mesmo, num primeiro momento, comecei a emitir opiniões, as minhas opiniões sobre o caso. Aí, hoje de manhã, eu fiquei pensando e falei, puxa vida, eu estou fazendo algo que é absolutamente condenável. O que eu fiz no sábado é altamente condenável. Ter opiniões sobre um assunto que eu não conheço. Aí eu fui ler sobre o caso com o máximo de detalhes que é possível. Não tem muito detalhe. Mas é o seguinte, ele estava numa estrada com essa caminhonete que ele dirige normalmente no Brasil, e ele estava na Argentina dirigindo essa mesma caminhonete. Uma outra, né, que ele alugou e tal. Ele bebeu. Ele bebeu numa quantidade inferior à quantidade mínima que pode provocar um agravante. Fizeram o exame e concluíram que ele estava com 0,54 grama por litro, quando ele precisaria ter 1 grama por litro para ser um agravante. A moto, que era uma moto bem pequenininha, pelos dados, pelas informações que estão publicadas, estava com a luz apagada. O motoqueiro estava sem capacete e acertou a lateral da picape. Não é ele que acertou a moto com a parte da frente. A imagem mostra a picape com um amassado na altura do retrovisor do lado direito do veículo. Ou seja, a moto acertou a caminhonete. Pelo menos é o que se vê pelas imagens. Pode ser, pode não ser. E por que pode ser, pode não ser? Não dá para a gente colocar o Rodrigo Garro na gaveta dos estereótipos. Jogadores que dirigem embriagados e matam. Tem vários exemplos. O jogador Edmundo, o Marcinho, que jogava no Botafogo, o Renan Braga, que jogava no Bragantino, era jogador do Palmeiras e estava por empréstimo no Bragantino. Você tem alguns casos, né, de jogadores de futebol. Aí a gente já pega e cria a gaveta jogadores de futebol que matam. Isso quando a gente está discutindo jogador de futebol. Depois, quando a gente vê um acidente que envolve um carro de luxo, se for uma Porsche, então é impressionante, a gente já pega e fala motoristas de Porsche, donos de Porsche que matam. Ou donos de carro de luxo que matam. E a gente vai colocando as pessoas numa gaveta e num estereótipo sem conhecer os fatos. Então é o seguinte, se for um jogador com uma Porsche, pronto, está condenado. Se for jogador, já está condenado. Se for dono de Porsche, está condenado. Se for jogador com uma Porsche, está mais do que condenado. E isso que acontece nesse universo dos acidentes de trânsito acontece na nossa vida em tudo.
Em tudo, todo mundo tira a conclusão antes de conhecer os fatos. E as discussões que dividem as pessoas, que dividem as famílias, que provocam brigas, que às vezes provocam até mortes, muitas vezes tem por trás um debate onde as pessoas se agarram a uma versão e, em vez de conhecer os fatos para depois tirar uma conclusão, tiram uma conclusão e dane-se os fatos. Porque os fatos atrapalham, os fatos criam um problema para a gente. Porque quando um fato desmonta uma crença que a gente tem, a gente prefere a crença do que o fato. E o mundo das crenças é um mundo extremamente perigoso. E a gente está entrando num mundo de crenças que são difundidas pelas redes sociais, tornando aquilo que demorava um tempo maior para se propagar em algo que parece um relâmpago. E aí não dá tempo dos fatos serem analisados, o que é um negócio muito complicado. Então a gente vive numa sociedade muito complicada, com muita injustiça. A nossa capacidade de agir sobre o que acontece na sociedade para mudar os rumos de um país é muito pequena. É pelo voto, é pelo protesto, é pelas movimentações de rede social, é pelas manifestações, é por entrevistas, é por comentários. Mas mudar uma sociedade é uma coisa coletiva. Então, quando a gente vê algo simples da gente julgar, onde a gente acha um culpado, porque tudo que a gente quer na vida é achar um culpado por alguma coisa, e então a gente quer um culpado pela nossa realidade social, a gente quer um culpado pelos nossos desafios pessoais, a gente quer um culpado por aquilo que acontece no ambiente de trabalho, a gente quer um culpado por aquilo que acontece na família, nunca somos nós, a gente quer um culpado por tudo. Então, quando aparece um acidente, que é algo difícil de entender e de aceitar, não é uma doença, não é uma coisa, por exemplo, se você não ingere drogas, a chance de você ser morto por um traficante é muito menor, né? Se você não bebe e dirige, a chance de você se envolver num acidente é menor, mas ainda assim o acidente é algo que pode acontecer, né? Se você tem um relógio de luxo, né, um relógio bacana, e você sai na rua, a sua chance de ser assaltado é maior também, então é só não usar o relógio. Isso já facilita a vida. Mas e no caso do acidente a coisa fica muito complicada, porque quando os dois se chocam, digamos que o jogador Garro estivesse andando numa velocidade muito alta, talvez ele tivesse passado por aquele motoqueiro antes do motoqueiro atravessar a estrada, o que seria uma loucura você imaginar. Que bom se ele estivesse andando a 200 por hora. Ou será que realmente foi por causa da ingestão de álcool? Porque o que se discute hoje no mundo do direito é o seguinte: não basta a pessoa ter ingerido bebida. A ingestão de bebida tem que ter interferido para produzir o acidente. Porque se o camarada estava na velocidade certa, respeitou todos os sinais e o outro bateu e morreu, você não pode dizer que foi a bebida que produziu o acidente. Não pode dizer que foi necessariamente a bebida. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu trago esse caso não para a gente ficar discutindo o Rodrigo Garro. Eu nem corintiano sou, não estou fazendo defesa do Rodrigo Garro, mas porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada vez mais a gente é desafiado pelas redes sociais, a gente é desafiado pelos nossos amigos nas conversas que vão rodando por aí, a ter uma opinião sobre tudo, a ter uma opinião sobre todas as coisas antes mesmo delas terem sido analisadas. Então, cadê o princípio da presunção de inocência, né? Cadê a ideia de ouvir o outro ou buscar as informações sobre o outro lado antes da gente poder se posicionar? Está cada vez mais complicado. Pega a discussão sobre urna eletrônica. Débora, a gente falou muito de urna eletrônica, né, na eleição. Então, assim, os radicais, em geral bolsonaristas radicais, dizem o seguinte: existe um esquema com as urnas eletrônicas com os partidos de esquerda. Existem. O Lula só ganhou porque tem um esquema e as urnas são manipuladas. Bom, mas então por que o Bolsonaro ganhou em 2018? Por que o Tarcísio de Freitas ganhou em 2022? Aí é porque o esquema não funcionou. Entendeu? Não tem sentido
Mas é um esquema porque os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral são de esquerda? É um esquema porque os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral são corruptos? Se eles são de esquerda, não ganharia nenhum partido de direita. Se eles fossem corruptos, eles se venderiam para quem paga mais. Então, quer dizer que a direita está acusando a esquerda de não ter conseguido reunir a quantidade de dinheiro suficiente para corromper, porque os partidos de esquerda pagaram mais. Mas se eles pagam mais, volto a dizer, como é que o Bolsonaro ganhou em 18? Não, ali o algoritmo, a diferença era tão grande que não deu para roubar. Então eles criaram um sistema que frauda o algoritmo, mas só até um certo percentual. Então eles são incompetentes. Eles só criaram um sistema que é parcialmente vigarista. Não tem sentido. Mas pode ter certeza que nesse momento tem gente que acredita que as urnas são fraudadas ou que as urnas são fraudáveis, que o sistema eleitoral brasileiro não é íntegro. Tem gente que acredita nisso e não é pouca gente. As pessoas escrevem para a gente aqui quando tem comentários desse tipo, dizendo que nós estamos enlouquecidos, que a gente está comprando a versão do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente está cego para uma evidência, porque quando eu fui votar, eu apertei o número do meu candidato e não entrou. Aí quando eu apertei, apareceu a foto de outro. É um negócio, como que você vai argumentar? Se todas as urnas foram checadas, se hackers, técnicos da Polícia Federal, técnicos das Forças Armadas, de todos os lados, tentaram, de alguma maneira, interferir nas urnas eletrônicas e não conseguiram, porque elas são absolutamente estanques. As 500 e tantas mil urnas são como 500 e tantos mil liquidificadores ou micro-ondas, seja lá o que você quiser, e não dá para você fraudar. Mas as pessoas dizem que dá, então porque dá, e fica nessa discussão. E quando vem o episódio do jogador de futebol, embora possa parecer algo muito diferente, não é não. É a mesma coisa. É a nossa falta de compromisso com a apuração das informações. O jornalismo profissional ajuda nisso? Ajuda. Mas o jornalismo profissional tem um tempo de apuração. A justiça ajuda nisso? Ajuda. Mas a justiça tem um tempo de apuração. O que a gente tem que fazer? É a gente se precaver. Não vou emitir a minha opinião quando eu não tenho todos os fatos, quando eu não tenho a segurança de ter todos os fatos. Não sou eu que vai definir quando que você pode emitir a sua opinião. Você pode emitir a sua opinião a qualquer momento, mas a reflexão que eu provoco aqui, que eu espero provocar aqui, que serve para mim e serve para você, vamos tentar abraçar os fatos primeiro, para depois tirar uma conclusão, porque senão a gente vai condenar pessoas, tirar delas o direito de conviver em sociedade, e a impressão que dá é que a nossa impaciência social está chegando num limite muito grande e que combina com o nosso poder social de condenar. Então a gente gosta de exercer o poder social de condenar com uma dose de paciência social muito baixa. E essa combinação é explosiva nos dias de hoje, dada a velocidade com que as informações trafegam. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.